pessoal, mais uma aula do História para o Enem. Hoje vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. Eu infelizmente não pude dar essa aula no mês de fevereiro, né, que foi o mês que fez os 100 anos, mas eu tive agora a oportunidade de falar sobre esse tema, que é muito importante e é cobrado nos vestibulares no Enem. É uma matéria do terceiro ano do ensino médio. A Semana de Arte Moderna, ela ocorreu em fevereiro de 1922. Ela foi a vanguarda do modernismo, né, principalmente com a quebra do parnasianismo, né. Ele teve como exemplos, né, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, e ele tentou quebrar a questão do paradigma da questão do parnasianismo, né, que era muito preso a questões metódicas, né, principalmente na literatura, e isso fez com que esses artistas acabassem dando início a um novo movimento, né. Então, como eu tinha falado, ele ocorreu entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 1922 e ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Contou com representantes da pintura, escultura, poesia, literatura e música, transformando a vanguarda do modernismo brasileiro. Alguns idealizadores, né? Rubens Borba de Amaral, o René Triolier, teve apoio do governador Washington Luiz, né, que era candidato à presidência da República. Os executores da Semana de Arte foram Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que são esses caras aqui da foto, né. Também tem o Victor Brecheret, que ele era escultor. Tem muitas obras, se vocês quiserem procurar depois na internet. Tem a Anita Malfatti e o Villa-Lobos, que era da música, né. O grande nome do modernismo brasileiro estava em Paris e por isso não participou, que era a Tarsila do Amaral. Ela criou algumas obras, como a Bapuru, né. Também a gente vê o retrato de Tarsila, que é a foto dela, né, e a gente vê Operários, quadro pintado em 1933 pela pintora Tarsila do Amaral, e a gente também vê, deixa eu ver o último, A Negra, de Tarsila do Amaral também. Então os participantes foi o Oswald de Andrade, o Plínio Salgado, que foi precursor do movimento integralista brasileiro, o Guilherme de Almeida, o Tasso de Almeida, o Mário de Andrade, a Anita Malfatti, o Sérgio Milietti, o Di Cavalcante, o Menotti Del Picchia e o Victor Brecheret. A origem, né? A Semana de Arte ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. As novas vanguardas estéticas surgiam e o mundo se espantava com as novas linguagens, desprovidas de regras, alvo de críticas e em parte ignorada. A semana não foi bem entendida em sua época. A Semana de Arte Moderna se encaixava no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República, a elite paulista, essa totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus. Então a gente tem os dois precursores, né, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, e também foi uma tentativa dos artistas brasileiros de colocar algo brasileiro, né, em suas obras, já que o parnasianismo era francês, então eles tinham essa intenção. A gente também tem a crítica do Monteiro Lobato à vanguarda europeia. A Anita Malfatti, né, uma jovem pintora que volta da Europa trazendo a experiência das novas vanguardas, e em 1917 realiza o que foi chamado de primeira exposição modernista brasileira, com influências do cubismo, expressionismo e futurismo. E a sua exposição acabou causando escândalo, né, e alvo de críticas, principalmente por causa do Monteiro Lobato, que foi estopim para a Semana de Arte Moderna. Então você tem alguns antecedentes, né, o Oswald de Andrade retorna da Europa, impregnado do futurismo de Marinetti e afirmando que estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. O Mário de Andrade, que realiza a primeira exposição de pintura não acadêmica no nosso país, a primeira exposição de pintura de Anita Malfatti, que retorna da Europa trazendo influências pós-impressionistas. Aí você tem a publicação de Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, de Mário de Andrade, que utiliza o pseudônimo Mário Sobral para assinar, proteção contra a Primeira Guerra Mundial.
Moisés e Juca Mulato, poemas regionalistas de Menotti e Del Picchia, que conseguem sucesso junto ao público. A publicação de A Ciência das Horas, de Manuel Bandeira. Durante a Semana de Arte também teve Gilmar Novaes, que era para ser a grande atração da noite, contra a vontade dos demais artistas modernistas. Aproveitou o intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados. A iniciativa aplaudida pelo público, mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti e Del Picchia sobre a arte estética, em que apresentava os novos escritores dos novos tempos. Surgem vaias e barulhos diversos que se alternam e se confundem com aplausos. Quando Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, o poema critica abertamente o parnasianismo e seus adeptos, e o público faz coro atrapalhando a leitura do texto, e a noite acaba em algazarra. Aqui um bilhete, né? O dia mais tranquilo da semana foi a sexta-feira, com apresentações musicais de Vila Lobos, com a participação de vários músicos. O público em número reduzido portava-se com mais respeito, até que o maestro entra de casaca, mas com um pé calçado com um sapato e outro com um chinelo. O público interpreta a atitude como futurista e desrespeitosa, vai ao artista impiedosamente. Mais tarde o maestro explicaria que não se tratava de modismo, mas de um calo inflamado. Então a gente tem algumas pinturas, né, como o Sol Poente, de Tarsila do Amaral, o Teatro Municipal e o Samba de Cavalcante. A gente tem algumas derivações da Semana de Arte, como o Movimento Pau Brasil, o grupo da ANTA, o Tropicalismo e também a Bolsa Nova, né, que foi muito importante nos anos 50. A gente tem as revistas Claxon e Antropofagia, né. Então houve uma discussão, né, que vale ressaltar que a semana em si não teve grande importância em sua época. Foi com o tempo que acabou ganhando um valor histórico, devido também à falta de um ideário comum a todos e os seus participantes. Ela desdobrou-se em diversos movimentos diferentes, todos eles declarando levar adiante a sua herança. Ainda assim, nota-se até as últimas décadas do século XX a influência da Semana de Arte Moderna, como o Tropicalismo, que foi um movimento que surgiu ali nos anos 60 como uma crítica à ditadura militar. E a gente também tem a questão da geração lira paulistana nos anos 70, que foi um movimento regional, né?